Eu convido você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. E nós vamos ler os versos do versículo 1 até o versículo 6. Meus amigos e minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, vocês sabem que quando eu estou aqui para fazer um vídeo, a minha intenção é ajudar vocês. E qual é a minha intenção em ajudar vocês? Hoje estou falando do remanescente, aquele que ainda falta ser capturado. Eu analisei um vídeo de uma mensagem do pastor Luiz Gonçalves da Igreja Adventista. E ele vai pregar aqui, vocês vão ver, sobre o capítulo 14 de João. Só que, segundo a minha análise verdadeira, exegeticamente falando, esse pregador parece que ele não entende de hermenêutica e nem de exegese. Ele vai ler o João 14, do 1 ao 6, e a sua mensagem derivada desse texto é tendenciosa. Ele quer provar dentro desse contexto que o Messias foi para o céu preparar lugar. Essa é uma das grandes mentiras que eu vou evidenciar. Possa ser que eu o ajude a fazer uma interpretação à luz da verdadeira exegese. Dentro do mesmo contexto de João 14, verso 1 a 6, ele quer chamar a atenção dos seus teleguiados para, apropriando-se da pergunta de Tomé, que perguntou ao mestre qual é o caminho, ele quer tendenciosamente fazer as pessoas dele entender que o Tomé fez uma pergunta para direcionar as pessoas à guarda do sábado, ou seja, a única igreja verdadeira de cima da terra que guarda o sábado. Eles não falam com estas palavras em detalhe, mas eles levam as pessoas a acreditarem que a Igreja Adventista é a única igreja verdadeira porque guarda o sábado. E na minha análise eu vou mostrar que o sábado é dos judeus, não tem nada a ver com o gentio, e que o próprio Mashiach não guardou o sábado e nem ensinou a ninguém guardar o sábado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele está dizendo assim: não fiquem desesperados, não fiquem tristes e nem abatidos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou com um propósito. Eu vou para o meu Pai interceder por vocês, e vocês vão orar em meu nome. Vocês oram e terminam a oração em meu nome. Prestem atenção à primeira gafe que o pregador comete. Ele quer fazer a diferença da sua religião para as demais religiões, mas eles estão trilhando no mesmo caminho. Isso é só politicagem. Para ver aí, por que ele acha que a religião dele é a verdadeira, se o Jesus das outras nações e da Igreja Católica é o mesmo dele? Então, se essa igreja fosse realmente discrepantemente separada das demais igrejas falsas, o Jesus não seria deles, porque o Jesus é um ídolo falso inventado por Constantino, mas ele está com o mesmo Jesus da Igreja Católica. Preste atenção. A mensagem dele quanto à oração que o Messias ensinou tem o mesmo pensamento e a mesma ideologia das demais religiões falsas. Os que oram ao Pai na religião falsa e usam falar no nome de Jesus no final da oração, isso prova uma despreparação teológica e falta de conhecimento gramatical para uma verdadeira interpretação à luz da verdade. Vejam bem, o que o Messias disse
quando pedir ao Pai, pedir em meu nome, ele não diz falando no meu nome no final da oração, como o pastor aí está falando. O que o Messias diz que os seus discípulos devem orar em nome dele. E em nome não é falar do nome, em nome é estar com ele. Se você souber fazer uma análise sintática de um texto gramatical, você vai entender perfeitamente e encontrar o denominador comum de uma verdadeira interpretação à luz do verdadeiro conhecimento. É só você olhar para a preposição em, que ela é designativa, de modo, tempo, causa e lugar e outros. Então vamos analisar e ver o que o Messias quis dizer orar em meu nome. Vamos para as designações. Modo, orar do modo que eu oraria. Assim como ele oraria ao Pai, ele quer que você ore também ao Pai, como ele oraria. No tempo certo, no tempo correto, como ele faria com o Pai, ele quer que você também faça. Não é falando do nome dele. Causa, outra designação. Se você vai pedir ao Pai alguma coisa por causa do Filho, lembrem bem que o Tiago disse, vocês pedem e não ganham nada, porque vocês só pedem para gastar com os vossos próprios interesses. Você tem que pedir algo que seja por causa do Mashiach. Vou pedir algo ao Pai porque eu quero usufruir com o Mashiach, com o meu Salvador. A outra designação de lugar quer dizer você pedir no lugar dele. É como se você estivesse falando por ele. Então isto significa que você está orando em nome de Jesus. Isso prova que ninguém está preparado a falar uma verdade plausível dentro da própria originalidade da palavra e do contexto mencionado. Já imaginaram isso? Jesus olhar para a senhora, por exemplo, de blusa vermelha e falar assim, olha, não fique triste, não chore, não fique abatida, no reino de Deus tem um lugar para você. É para você também, Maria Helena. E a Bíblia Sagrada continua. Antes da Bíblia Sagrada continuar, eu devo dar uma risadinha, porque essa aí foi demais. Eles supõem que o Jesus diria, eu vou para o céu e vou preparar lugar para vocês. E ele achou um lugar até para Maria Helena. Até a Maria Helena, amiga dele, encontrou um lugar. Só que isso não é verdade. Isso é uma das maiores mentiras que eles já inventaram. Falta de conhecimento técnico da exegese para fazer uma interpretação à luz do verdadeiro conhecimento. Eu vou até dar uma aula a esse pastor para ver se ele consegue fazer uma interpretação à luz da exegese bíblica. Por exemplo, lá no João 14, o que está escrito? Todos eles das religiões, baseado nesse texto, dizem que o Messias foi preparar lugar. Mas não foi. Eu vou recitar o texto para vocês e vou mostrar que realmente uma verdadeira interpretação à luz da exegese oblitera completamente essa tese maldita de que o mestre foi preparar lugar para alguém no céu. Tá bom? Não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai, primeiro nós vamos fazer a interpretação à luz do conhecimento, explicando a preposição de. Depois vamos explicar o verbo, que aí está na sua Bíblia, a com H, acraseado, a, tá bom? Então, esse H é do verbo existir. Eu quero dizer para vocês que a casa de meu Pai não é a morada. É o reino milenar que vem lá de cima para cá. O Messias vem reinar 1000 anos e ele está se referindo aqui ao reino milenar. A preposição de traz a conotação de origem. Se o Messias estivesse falando da morada do Pai, ele não teria usado a preposição de, mas ele teria falado assim, na casa do meu Pai. Vocês se lembram daquele homem que disse, o filho de Davi tem misericórdia de mim? Será que aquele homem estava entendendo que o Messias era filho geneticamente de Davi? Claro que não, estava falando da origem de Davi. Nós que somos da fé, somos filho do Abraão ou somos filho de Abraão? Claro que é de Abraão, digamos que seu pai é João. E eu pergunto, você é filho de quem? Olha, quando eu digo filho de, eu estou perguntando a origem.
Aí você me responde: eu sou filho do João, porque você foi gerado pelo João. Se você disser eu sou filho de João, você está falando da origem e não filho geneticamente. Vamos lá para o capítulo 14, que o pastor aí não está entendendo coisa nenhuma. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, olha, as moradas já existem. Quando o verbo aplicável aí está mostrando que as moradas existem. Se as moradas não existissem, eu teria dito a vocês, vou preparar-vos lugar. Ele diria que iria preparar se as moradas não existissem. Agora vamos para o capítulo 25 de Mateus, quando o Messias disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Agora eu pergunto, o Messias estava bêbado? Fazendo confusão das duas ideias. Aqui ele diz que vai preparar e lá diz que já está preparado desde a fundação do mundo. Então é claro que não, meu amigo. Quem não está entendendo são os falsos intérpretes de hoje. Mas o Messias falou corretamente. Que quando Jesus falou essas palavras, o Tomé levantou a mão e falou assim: ô Senhor, eu tenho uma dúvida, uma pergunta. E a gente às vezes fala mal do Tomé, né? Muita gente fala assim: seu Tomé, você não acredita, você é um Tomé. Já ouviram isso por aí, já? Chamando as pessoas de Tomé. Tomé era corajoso, ele perguntava o que as pessoas não tinham coragem de perguntar. E as perguntas de Tomé nos ajudam até hoje a entender coisas que, se ele não perguntasse, nós não entenderíamos. Olha a pergunta do Tomé: Senhor, ok, o senhor vai para o céu, né? Tá bom. O senhor falou assim, que a gente sabe o caminho, mas a verdade, eu não sei o caminho. Qual é o caminho? Hoje no mundo existem mais de 30 mil denominações religiosas diferentes só do cristianismo. Vejam bem que agora o pastor vai falar sobre os enganos das denominações, exatamente mostrando a todos e aos seus teleguiados que todas as denominações são caminhos diferentes. E ele vai mostrar aí, segundo a pergunta do Tomé, que o verdadeiro caminho é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E falando de religiões diferentes, tem várias. Aí você olha assim e diz: bom, Jesus vai voltar e eu tenho que estar no caminho. Aí você fala assim: e qual é o caminho? Eu vou para cá ou eu vou para lá? Qual é a igreja? Qual é o caminho certo? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer exatamente? Então você vai para um lugar e diz assim: o dia do Senhor é o sábado. Você vai para o outro e fala: não, o sábado foi abolido, o dia do Senhor é o domingo. Entendeu? Um fala o sábado, outro fala o domingo. São dois caminhos diferentes. Exatamente, agora chegou aonde o pastor queria. Parabéns! Dois caminhos, e um é falso e o outro é certo, né? Aquele que guarda o domingo é falso e o que guarda o sábado é o correto. Então, o que guarda o domingo são as religiões da terra e o que guarda o sábado é simplesmente a Igreja Adventista. Só que não vai enganar os remanescentes a quem eu estou capturando dentro das religiões. A Igreja Adventista guarda o sábado de intrusa, ou então porque se julga também perdidos, porque todos os judeus que não aceitaram o Machia continuam guardando o sábado porque são perdidos. E aqueles que inventaram de adentrar a casa alheia, que é a Torá, sendo gentios, também estão perdidos porque estão guardando um mandamento que não é deles e que o Messias nunca ensinou a nenhum gentio e nem mesmo os judeus que se converteram a ele a guardar o sábado. Então Tomé, quando fez a pergunta, Tomé nos ajudou, porque a pergunta dele foi: Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Se Jesus disse: eu sou o caminho, significa que eu e você devemos seguir os passos de Jesus. Então eu pergunto: Jesus guardava que dia? O domingo ou o sábado? Já está resolvendo um monte de problema aí, não está? Só se estiver resolvendo os seus problemas, os problemas dos enganados, dos alienados da Igreja Adventista. Só se for, meu amigo, porque não resolveu problema nenhum. O Messias não guardava nem o domingo e nem o sábado. Essa é que é a verdade. Se ele tivesse guardado o sábado, não teria sido condenado por ter quebrado o sábado. Vocês não entenderam isso, né? Se o Messias tivesse guardado o sábado e quisesse que os seus discípulos também o guardassem, ele teria incumbido os discípulos a guardar o sábado. E ele nunca os mandou a fazer isso. Quer um exemplo? O Messias teve um encontro pessoal com um jovem rico que chegou muito ansioso pela verdade e ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E sabe o que foi que o mestre disse? Guarda os mandamentos. E o jovem disse: quais são os mandamentos que eu quero guardar todos?
E o Messias disse: são estes os mandamentos, 6 mandamentos. Olhem lá em Mateus capítulo 19 e veja lá o encontro do Messias com o jovem rico, e você não vai ver o Senhor incumbindo o jovem a guardar o sábado. Então todos que guardam o sábado são mentirosos e perdidos. Então, quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está dizendo assim: ande comigo, e se você andar nos meus passos, você terá a vida eterna. Mas para você seguir os passos de Jesus, tem que estar disposto a seguir de verdade os passos dele. Ou seja, obedecer aos mandamentos de Deus como Jesus obedeceu. João 15, verso 10. Outra mentira estapafúrdia, muito mirabolante, que esse pastor descaradamente diz. Infelizmente, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, mas sou obrigado a falar, isso é muita mentira. Ele não teme a Deus. Veja como ele recita o João 15, 10. Distorcendo a palavra do Machia, dizendo que o Machia disse uma coisa sem o Machia ter dito. Ele diz que o Messias mandou os seus discípulos guardar os 10 mandamentos, assim como ele também guardou. Isso é mentira. Leia o texto, minha gente. João 15, verso 10, o Messias não disse isso. O que o Messias disse foi que os discípulos deveriam guardar os seus mandamentos, assim como ele guardava os mandamentos do Pai. Guardar os mandamentos dele e não os mandamentos da Torá. Que é mais uma corroboração do que o Messias disse. Olha o que foi que disse Shaul, que chamam de Paulo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, o Paulo disse: se vós cuidais ser profetas ou espirituais, reconheçam que as coisas que eu tenho escrito são mandamentos do Machia, mandamentos do Senhor. Não está falando da Torá, não está falando do Decálogo, está falando dos mandamentos do Messias. Essa é que é a verdade. E quem não guardar os mandamentos do Messias e tendenciosamente quer guardar o Decálogo, está maldito perante o Machia. Não vão para lugar algum. Todos estão perdidos, igualmente os judeus que rejeitaram o ungido do Eterno. Eu gostaria de terminar essa meditação apresentando a você 5 passos que devem ser dados para estarmos preparados para a volta de Jesus. Passo número 1: é preciso ler a Bíblia todos os dias. Meus amigos, veja como vale a pena a gente analisar essa mentirada toda, para poder dizer a verdade a vocês que precisam e que gostam e que amam a verdade. Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu quero só que vocês não absorvam as mentiras, só isso. Deixa ele falar as bobagens dele aí para o povo dele, que não entendem verdade, não entendem nada mesmo. Eu só quero preservar o meu povo, para não absorver essas mentiras em seus corações. Ele recita 5 passos que as pessoas precisam para estarem prontas para se encontrar com o Machia. Primeiro ele diz: lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Mas que passo tão simples, né? Ler a Bíblia, quer dizer, só em eu ler a Bíblia, isso é um preparo para mim me encontrar com o Machia? Na verdade não, isso tudo é balela. Para mim me encontrar com o Machia, eu tenho que ter as obras do Machia. Eu só posso estar preparado para me encontrar com o Machia se eu tiver o exercício do amor, do perdão, da verdade, da justiça e da paz. Se eu não tiver esses quesitos, eu não estarei preparado para me encontrar com o Machia. Que adianta eu ler a Bíblia todos os dias e não ser praticante do amor, do perdão, da verdade e da justiça e da paz? Que me adianta isso? Então esse esquisito aí apresentado por ele, não vale nada. Número 2: é preciso aceitar Jesus como Salvador pessoal. Número 3: é preciso obedecer aos 10 mandamentos. Olha que bobagem, né? É preciso aceitar Jesus. Olha, se eles não já são de Jesus, por que precisa de aceitar ainda para poder estar preparado? Esse quesito aí deveria ser dito para os que não tinham Jesus ainda. Mas ele está incluindo o segundo quesito aí, tem que aceitar Jesus. Está errado isso aí, né? Na verdade ele não conhece a verdade. Pois o Shaul diz categoricamente em Romanos capítulo 6, verso 23,
que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito do Pai é a vida eterna no Mashiach. Então é um presente, não precisa fazer, cumprir requisito 1, 2, 3, 4, 5, não precisa disso. O que precisa é entender que a vida eterna é um presente do Pai.